Segundo o Instituto Internacional de Finanças, o investimento estrangeiro no Brasil vai aumentar mais de 8% no ano que vem. O fluxo líquido de capital externo privado para o Brasil deve subir para 120 bilhões de dólares em 2017. Para o número foram considerados investimento estrangeiro direto, aplicações em ações e renda fixa. A previsão foi feita pelo Instituto Internacional de Finanças, que é formado pelos 500 maiores bancos do mundo. Se o número for confirmado, representa um aumento de 8,3% em relação ao que é esperado para o número final deste ano, que é em torno de 110 bilhões de dólares. No ano passado, os aportes externos foram de 103 bilhões de dólares. A gente já tinha falado sobre isso aqui antes, né? Uma pincelada a respeito da confiança do investidor internacional no Brasil. Agora tem esses dados aí mostrando que o investimento total aqui no país deve crescer 8% para o ano que vem. É um alívio dentro do sufoco? O mercado realmente está apostando nisso, né? Então, eu tenho acompanhado o mercado, eles têm, inclusive, aconselhado a fazer aplicações em ações. Compre ações das empresas na Bolsa de Valores, invista na Bolsa de Valores, porque ela vai ter, quer dizer, com essa taxa Selic, com a perspectiva dela cair, né? Aí esses fundos que estão agora em moda aí, né? Esse fundo fixo, de renda fixa, né? Aí já não deixa de ficar muito atraente. Eles acham que realmente vai ter investimento lá de fora aqui dentro, né? E que a Bolsa, realmente, a Bolsa de Valores vai se movimentar. Estou colocando uma data até em fevereiro, aí já em fevereiro, que a Bolsa vai estar lá em cima. Então, estão aconselhando a comprar ações. Então, por quê? Por causa disso. Então, existe a perspectiva, se for aprovada a PEC, né, aquela confiança que nós falamos aqui, não só internamente, como também externamente. Aí você pode, inclusive, ter a mudança no grau do risco, né? O nosso risco pode diminuir, né? E, com isso, atrair mais gente, e aí, realmente, a Bolsa de Valores pode ficar atrativa. Então, pode ter esse investimento. Existe possibilidade. Sim. Tanto os investimentos na Bolsa de Valor, quanto nos investimentos em renda fixa, isso que a matéria mostra, há uma expectativa de aumento para o ano que vem. E não há dúvida que, com a taxa de juro, que é a mais elevada do mundo, a do Brasil hoje, levando em conta só os países que têm uma estrutura financeira mais adequada, então isso é um grande atrativo ao mercado internacional. A aprovação da PEC, uma reforma previdenciária e uma reforma trabalhista, reduz o grau de risco e, consequentemente, inadimplência. Com taxa de juros alta, não há dúvida que, para o mercado financeiro, essa é uma situação extremamente confortável. Eu tenho certeza que isso não é bom para o Brasil. Ou seja, a primeira ideia é uma notícia positiva, que está aumentando o investimento estrangeiro no Brasil, mas é interessante se esses investimentos estrangeiros fossem direto para o setor produtivo e não para o mercado financeiro. Porque o que acontece? Na primeira instabilidade política ou econômica que o país atravessa, todo mundo vai embora de novo. Tira todo o dinheiro daqui. Naquele momento que o Brasil mais precisa do capital internacional, é o momento que tem menos capital internacional. E se eles vêm para cá, com qual objetivo? Ganhar com essa rentabilidade que é alta no Brasil em relação ao resto do mundo e sair com o lucro dessas atividades econômicas, sem que isso acrescentasse na economia brasileira um crescimento de fato na economia, com o crescimento do emprego e, principalmente, com distribuição de renda. E foi mais ou menos isso que eu estava perguntando para vocês num bloco anterior, sobre o chamado capital especulativo. O país ganha alguma coisa com esse tipo de investimento? De gente que vem para cá, investe para comprar ações, mas não necessariamente investe em produção, não investe na indústria, não investe em produzir algo para que o país saia ganhando depois. Positivo quer dizer, o cara está investindo aqui dentro no Brasil, está colocando o dinheiro aqui dentro, né? Mas é isso que Mas é um dinheiro flutuante, ele está aqui hoje, mas amanhã ele pega tudo isso aqui e quando o Fed anunciar um aumento... Exatamente, é isso que ele está falando. O ideal é que nós tivéssemos, que eles estivessem investindo na produção que vai gerar emprego, né? Como é que faz o investidor querer comprar essa ideia de investir
na produção do país? Isso depende da rentabilidade do negócio. Então, eu vou fazer o investimento no processo de produção, se o consumo cresceu e se aumentei a possibilidade de ganho econômico. Por exemplo, em 2010, o Brasil era um dos países do mundo que mais recebeu capital estrangeiro no setor produtivo. Nós tivemos no Brasil uma entrada extraordinária de grandes empresas, por exemplo, do setor automobilístico. Esse capital é um capital que interessa a nós. Agora, o capital que vem para só financiar as atividades econômicas, ele ajuda simplesmente a resolver o problema do fluxo de capital e, principalmente, é importante ter um sistema financeiro saudável para que a economia cresça. Mas, com as taxas de juros extremamente altas no Brasil, isso torna-se negativo. Por quê? Porque nós vamos passar por um processo de concentração de riqueza e o capital estrangeiro aproveita essa oportunidade para fazer o quê? Quando eu faço um investimento de $1 bilhão, eu quero sair daqui um tempo com 2, não é isso? Claro. E aí aquilo que poderia ser positivo no primeiro momento, acaba, no médio e longo prazo, sendo extremamente negativo para o país. É dólar que entra aqui dentro, né? Quer dizer, de qualquer maneira, você está tendo o dólar aqui dentro. Agora, o que ele falou, eles não jogam para perder. Não é? Parece-me que o ideal seria um projeto industrial consolidado no país e uma rentabilidade para os acionistas especulativos menor. Porque aí faria... Verdade. Quer investir aqui? Então investe na produção. Você vai ser rentabilizado pela produção e não pela especulação do mercado. Exatamente. Exato. O que nós precisamos, isso vale, Hélio, é interessante destacar, não só para o capital internacional, mas para o capital produtivo nacional. Agora, se o mercado financeiro dá uma rentabilidade de 12% ao ano, e se as empresas apresentam uma lucratividade de 10%, e há risco elevado na aplicação dos investimentos empresariais, por que eu vou fazer investimento produtivo se os investimentos financeiros são muito mais lucrativos? Mais e com mais segurança. E essa, por exemplo, foi a realidade do Brasil em toda a década de 80. Por isso que a economia na década de 80, nós passamos por um processo de concentração de renda muito ruim e com baixo crescimento econômico. Por quê? Era mais negócio fazer aplicação financeira e menos negócio fazer aplicação produtiva. Agora, de qualquer maneira, você está pagando ali, quer dizer, o governo vai estar arrecadando em cima dessas aplicações, em cima desses ganhos, né? Então, né, você tem um imposto sobre operações financeiras. Tem alguma arrecadação, mas não está crescendo. Mas não é para gerar emprego, que é importante.